Andressa, um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite. Estamos aqui no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Se eu convidei a Andressa é porque acho que é uma pessoa interessante, espero que vocês gostem. E aí, Andressa, você tem duas graduações. A primeira em administração. Você tinha iniciado na segunda graduação em ciências contábeis, mas aí Exatamente. você falou, acho que não é isso. E depois de um tempo, não, você já trabalhando na área da administração e tudo mais, optou para se formar também em nutrição. Hoje você trabalha, atua como nutricionista, você tem un'area d'attuação que você já vai contar para nós, está certo? E conta mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco. Claro, obrigada pelo convite, né? Obrigada pela atenção de vocês. Bom, como a Andrea falou, eu sou nutricionista por amor, eu gosto de deixar esse reforço, porque é a minha segunda graduação, né? Eu falo que quando eu não era mindful, né? Quando eu não estava ali atenta, né? O que eu queria na vida, eu fui deixando a vida me levar, a vida leva eu. E fiz administração, cheguei a fazer 2 anos de contabilidade, né? Mas não era pensando em mim, né? Era muito mais no que a vida estava, o caminho da vida. E quando eu decidi realmente fazer o que eu gosto, né? Eu falo que muitas pessoas passaram pela minha vida e foram falando, você está na área errada, você precisa fazer nutrição. Eu deixei essa sementinha ser plantada, reguei, né? E ela floriu, cresceu com o apoio da minha família. E decidi ser nutricionista, né? E hoje eu posso falar que eu trabalho, né, com o que eu amo, então eu não sei nem diferenciar. Eu respondo o paciente no sábado à noite, sim, no domingo, né? Se eu achar que tem que responder, porque eu gosto muito do que eu faço. E atualmente eu trabalho com emagrecimento, né? Eu sou nutricionista em uma clínica e também faço atendimentos particulares. E até mesmo na formação em nutrição, eu tive contato com o Mindfulness, a atenção plena, o Mindful Eating, que eu falei, é dessa forma que eu quero trabalhar, né? Com essa nutrição mais gentil, mais acolhedora, entendendo o ser humano, né? No macro, né? Não somente na questão alimentar. E sou mãe, né? Do Gabriel, meu filho tem 15 anos, sou casada, sou natural de Recife, Pernambuco, mas moro em São Paulo há 17 anos. E sou apaixonada por São Paulo, gosto muito daqui. Gratidão, gratidão por você estar aqui conosco, gratidão pela sua apresentação, pelas suas partilhas. Por isso a gente conversou um pouco, não? De que assunto iríamos abordar, combinamos alguma coisa e evidentemente, no? Come todo mundo sabe, a conversa vai fluir de uma forma natural, de uma forma espontânea. Por isso, um assunto que vou abordar com você é a nutrição comportamental, no? Grosso modo. E aí, esta tentativa di ter un'abordagem holística, de considerar mente, corpos, emoções, a importância de considerar esses aspectos, per exemplo, dentro de um plano de reeducação alimentar, enfim. Comenta um pouco mais dessa sua área de atuação, por gentileza. A nutrição comportamental, eu acho que é uma nutrição mais real ali pro dia a dia, né? Porque não dá pra gente separar corpo, emoções, né? Sensações, porque o alimento ele tem significado pro ser humano, né? Senão a gente comeria uma ração, né? Eu brinco. Teria uma comidinha de astronauta ali, que a gente comeria ela e tava tudo certo, nutricionalmente adequada, perfeita, mas a alimentação ela tem um significado, então não dá pra separar, né? Uma pessoa que busca uma qualidade de vida, o emagrecimento, e esquecendo que a comida tem um significado para ela, esquecendo que eu vou buscar, sim, um conforto no alimento, né? Eu sempre dou o exemplo do pão. Eu gosto muito de pão, né? E antes de olhar o pão, é um carboidrato, o pão engorda, o pão tem uma memória afetiva para mim, porque quando eu era pequena, minha mãe fazia pão caseiro. E ela fazia de vez em quando, não era sempre. Então era um momento especial, né? Sentir o cheiro do pão no forno, aquele, né? Nossa, naquela expectativa do pão ficar pronto. E aí a gente sentava ao redor da mesa, ela fazia um cafezinho preto e a gente, né, sentava ali em família e comia aquele pãozinho caseiro. E eu já passei Nutri que me tirou o pão.
né? E eu falei, como assim eu não vou comer pão, né? E eu busco trazer isso com a nutrição comportamental, acolher, né, todo esse significado alimentar do paciente e ajustar isso de acordo com a vida dele, sem restrições, de uma forma gentil, trazendo essa educação nutricional e ressignificando, né, o comer. Gratidão pela sua partilha e também pela lembrança que você compartilhou conosco, no? No? Immaginando este momento da sua mãe, que não era sempre, e que criava também un'união, un'aspettativa, e come isso é uma lembrança que está bem viva em você. Exatamente. É como se fosse quando vai comer, parece que você está sendo abraçado por aquele alimento, né? E eu não moro para minha mãe é de Recife, né? Uhum. Então, quando eu faço, eu me lembro desse momento. Então, querendo ou não, mata até um pouco da saudade. E come alimento, no? É muito mais do que os nutrientes, que obviamente são importantes para a Sim, nossa vida, mas que tem outras, muito além. outros elementos envolvidos, não? Com certeza. A memória afetiva, no meu caso, né? Um conforto. Muita gente busca o conforto na comida, sim. Gratidão. E aí, como é que você, por favor, define a consciência alimentar? Práticas diárias que podem ajudar, nos ajudar, ajudar as pessoas a se tornar mais conscientes com as escolhas alimentares. Uma dica importante, né, que eu atuo com isso, eu acho que faz total sentido e vira uma chavinha mesmo no dia a dia, é a atenção plena. A partir do momento que eu pauso, né, que eu estou presente para o que está presente, nesse momento presente, eu começo a perceber como eu me sinto. Então, para a gente ter uma consciência alimentar, que nada mais é que um equilíbrio de boas escolhas, né? A partir de uma mente mais estável, consciente, percebendo o que tem ali disponível, eu vou perceber genuinamente o que o meu corpo precisa. Porque muitas vezes a gente tem vontade de alguma coisa, mas por estar naquele automático, né, da vida, a gente não percebe que às vezes é água, né? Ah, eu tô com vontade de comer alguma coisa, você vê alguma coisa, você automaticamente vai lá e já consome. Mas se você falar, não, calma, deixa eu fazer uma pausa, respirar, o que que eu preciso agora? Pode ser que você identifique, ah, é água, nossa, eu não tomei água hoje, então eu vou atender genuinamente o que o corpo precisa. E pode ser que seja um bolo, pode ser que seja comida, né? É só você atender a necessidade do corpo naquele momento. Mas eu acho que a atenção plena, o mindfulness, ajuda muito, não só na questão alimentar, mas até no padrão de vida, né, que a gente leve, né, muito, uma vida muito corrida, ter esses momentos de pausa, você consegue atender genuinamente, até perceber, era só uma pausa que eu precisava. Era só parar um pouco, fazer uma, duas respirações profundas, pronto. Agora eu estou pronta para outra, né? Gratidão. E aí a gente descobre ou redescobre que às vezes é algo de simples, mas que pode fazer uma diferença importante. Mas se a gente realmente vai embora sem se perceber, no? As sensações, aí de repente a gente faz outras coisas e não era aquilo que a gente precisava, é isso? Exatamente. E até mesmo a atenção plena para a escolha alimentar é importante para perceber, eu tenho fome, né? Ou é uma vontade de alguma coisa. Não que você não possa suprir essa vontade de alguma coisa, mas não você escolher o que você vai comer e não ser escolhido Uhum. pela rotina corrida, pelo piloto automático ou pelo social, né? Muitos pacientes trazem muita dificuldade com o comer social porque é aquele alimento que está ali disponível. Então eu não estou nem com fome, né? Mas eu estou ali comendo. Eu falo sempre no churrasco, né? Você vê que as pessoas estão sempre comendo porque o tempo todo está disponível. E eu já estou conversando, eu não estou atento ao que eu estou comendo. Uhum. Então, quando a gente faz essas pausas, e a pausa ela não precisa você estar no lugar específico, ouvindo alguma coisa específica. É só você simplesmente, até com o olho aberto em qualquer lugar, fazer uma pausa e respirar, né? Eu estou satisfeita agora? Não tô? Eu estou com fome para continuar comendo? E pode ser que você perceba que não, né? Então, acho que é o momento de parar. Então, você faz essa pausa. Então, isso ajuda muito nas escolhas alimentares e na rotina. E, e pausa realmente é algo de estremamente poderoso. Se dá um tempo, literalmente, pode significar também aquela pequena transição até
Está depois mais inteiro, por exemplo, em um próximo atendimento, em mais uma reunião, em mais uma atividade profissional, em mais um momento do seu dia a dia. Por isso, aquela conexão, aquela pausa pode realmente te reconectar com o momento presente e também te fortalecer para aquilo que está para vir. Por isso, esse é um autocuidado, mas que também se torna estratégico. Faz sentido? Total sentido. Até para iniciar a consulta, muitas vezes eu falo, né? Vamos fazer uma aterrissagem, né? Porque a gente ainda tem as atividades anteriores ecoam na Sim. gente, né? De alguma forma. Então, umas 2 respirações profundas para se conectar com aquela consulta, para que a gente realmente aproveite, né? Tudo que a gente vai vivenciar ali, com certeza faz muito sentido. Gratidão. E aí, voltando a falar sobre a nutrição comportamental, isso de fato pode ajudar, colaborar a que as pessoas desenvolvam uma relação, uma conexão mais saudável com a comida. E quais são os principais desafios que as pessoas passam nesse processo? Eu acredito, pela minha vivência, hábitos, né? Porque é muito difícil mudar um hábito. Difícil não, eu sempre falo para os pacientes, não é difícil, é um desafio, porque desafios foram feitos para serem superados, né? Mas acredito que hábitos e crenças, né? Porque muitas vezes eu lido muito com a questão de deixar comida no prato, né? Que os pacientes falam, né? Alguém deve ter ouvido, né? Minha mãe, Uhum, não posso deixar comida no prato, né? Por N questões, uhum. mas a gente cresceu ouvindo isso, então quando a gente se torna adulto, a gente tem essa dificuldade de atender genuinamente o que o meu corpo precisa, Uhum. né? Eu tô satisfeita, agora eu não preciso mais comer, mas eu não posso deixar comida no prato. Então, é uma quebra de crenças que você, com todo o carinho e a gentileza da nutrição comportamental, tendo esse olhar biopsicossocial, né, do ser humano, a gente vai tentando mudar os hábitos também. Eu tenho o hábito de café da manhã, café com leite, pão e manteiga. Né? Mas você abrir um pouco também, né, essa visão. Será que pode ser diferente? E aí você vai sugerindo, né, implementando, claro, que dentro do conforto do paciente, encontrando um equilíbrio entre o que eu gosto, né, e é prazeroso para O que é mim, possível. o que é nutricionalmente adequado, né, e ressignificando esse olhar singular daquela pessoa, né, tendo esse olhar individualizado, porque somos únicos. E você disse esse olhar singular, individualizado, muito obrigado. E de fato também perguntar, saber do outro o que realmente faz sentido. Perché di repente un'altra proposta che tipo nutrizionalmente seria adequada, mas não cabe para aquela pessoa, por diferentes razões. Só que se a gente se baseia só no que é certo, pode eventualmente fazer uma proposta, no? Toda bonitinha e de repente não vai dar certo para aquela pessoa. Por isso, evidentemente, é importante combinar, estarmos juntos, ok? Colocar realmente aquela pessoa no centro do cuidado, escutar e ver o que eu posso fazer dentro da sua realidade. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Para acolher todo o significado que a alimentação tem para esse paciente. Né? Como eu dei o exemplo do pão, né? Então, será que se eu tirar o pão vai fazer, né, vai fazer bem, né, para essa pessoa? Então, eu até eu gosto de fazer um acompanhamento da rotina, né? Uhum. Entender assim, pedir um diário, não um diário de 24 horas, que às vezes não é fidedigno, né? Mas uma semana de acompanhamento, né? Me manda as fotos para entender o que que é o alimento. Quando você comeu esse alimento, como que você se sentiu? Teve algum julgamento? Você se sentiu satisfeito? Então, para você entender como que é, né, essa parte alimentar da pessoa, e dentro daquilo eu vou fazer a mudança, reeducando, explicando o porquê de cada coisa, para a pessoa falar, nossa, realmente faz sentido. E aí sim ela consegue colocar em prática. E também come, no? Você falando da semana, as fotografias, come tudo isso reverbera para aquela pessoa. Uhum. Perché, perché o mesmo alimento pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes e por isso acho que è un'abordagem que te permite também, eu entendo, entender melhor
aquela pessoa dentro daquele contexto, dentro daquela fase da vida. Exatamente. E fazer, tornar o processo de mudança de hábito alimentar mais viável, né? Como você bem colocou, né? A gente faz um nutricionalmente adequado, perfeito. Pode até seguir uma semana, na segunda já está meio desanimador, depois ela não vai mais seguir, né? Então, que é o que a gente vê muito hoje, né? Esse foco muito mais nos nutrientes, não olhar o alimento como alimento. O alimento não existe alimento veneno, alimento lixo, alimento ruim, é só um alimento. Mas a forma como a gente lida, a forma como a gente come, quando a gente come, a qualidade e a quantidade, esse é o segredo. Mas eu posso comer de tudo, eu faço. Eu não posso comer tudo, né? É para rifletir, é para rifletir. E aí eu ti falo uma coisa. As estratégias, não? Quais são as estratégias eficazes para integrar a nutrição comportamental na rotina das pessoas com estilos de vida agitados? Sabe aquele ritmo certo, pá, pá, pá. Como garantir que tudo isso, não, possa se sustentar ao longo do tempo? Perché às vezes, no, pode não dar liga. É ou não é? Com certeza. Boa colocação, porque eu falo que é o básico que funciona, né? É você ter esse olhar individual para a pessoa e dentro daquela rotina colocar ali hábitos que são flexíveis e alcançáveis. Porque se a gente faz uma mudança radical, né, a pessoa além de não conseguir colocar em prática, isso traz uma frustração, uma culpa, né? Ai, tá vendo? Eu não sou capaz, eu não consigo, e não é esse o objetivo. Mas volto a falar da atenção plena, né? Essa pausa para você a partir do momento que você percebe o que eu preciso, você vai conseguir, é só água. Então, você atingir a minha meta de água, perfeito. Fala, se você, não adianta eu te dar um cardápio maravilhoso se você não tomar água, né? As coisas não vão acontecer. O sono, né? Precisa cuidar bem do sono. Então, às vezes, quem sabe fazer um ajuste na rotina dentro do autocuidado da própria pessoa para dormir melhor, tudo isso também vai trazer, né, benefícios para ela. A alimentação, né? Claro, tem a consciência alimentar, mas dentro do contexto de vida, encontrar possibilidades, né? Fazer um cardápio semanal ou buscar lugares que tenham variedades, né, alimentares para poder fazer boas escolhas. Mas eu falo que o básico que funciona é para você, né? Não querer que às vezes a gente coloca uma meta tão grande e a gente não, né? Nossa, mas tá tão longe para eu alcançar, sei lá, eu preciso eliminar 10 quilos, né? Na minha visão. Mas até eu eliminar 10 quilos vai demorar tanto. Então, por que eu não começo, né? Em 1 quilo? Então, comemora aquele 1 quilo. Né? Daqui a pouco, um outro passo. Então, um passo de cada vez, eu acho que, né, a gente vai chegar num lugar mais distante. Obrigado. E aí, não? Aquelas frases, não, que fazem sentido, especialmente neste contesto. Menos é mais. O ótimo é inimigo do bom. Ou seja, de fato, não? Beleza, partendo da pergunta que eu te fiz, a rotina é acelerada. O que eu posso fazer, eventualmente, para desacelerar um pouco, mas também o que eu posso fazer dentro da rotina atual para me tornar um pouco mais consciente na alimentação. E aí aquilo que você compartilhou conosco agora há pouco, ou seja, tentar fazer algo que cabe naquele momento de vida. Tentar agregar uma pequena mudança, perché pequena è meglio do che nada. E aí depois agrego mais um pouco, mais um pouco. E aí o exemplo que você disse, se eu boto aquele objetivo lá longe, já me assusta, eu vejo longe, é inalcançável. Se eu coloco objetivos mais alcançáveis, mais factíveis, eu posso me beneficiar e muito. E isso pode ser também um estímulo, não? É algo que me retroalimenta positivamente. Faz sentido? Total sentido. É exatamente isso. E aí você cria essa rotina. E conforme aquilo fica mais fácil, você consegue ir ampliando a sua visão para fazer outras melhorias. E aí, muito obrigado.
já entrando na última parte do nosso diálogo, eu te pergunto em que medida a nutrição comportamental pode influenciar a saúde mental, o bem-estar durante um processo de reeducação alimentar, de emagrecimento. E como você recomenda que os profissionais da saúde abordem esta conexão? Como ela tem esse olhar amplo, né, do paciente, eu acho que a nutrição comportamental ela traz leveza, né, ao processo. Que eu acho que eu não sei se vocês concordam comigo, mas a relação com a comida é uma sensação de luta, né? Eu posso, eu não posso. Eu já ouvi pacientes Devo, falarem... não devo? Exato. Já ouvi pacientes falarem, eu não vou na festa porque lá não vai ter o que comer. Né? Então, assim, você atrapalha até o social, né? Mas aí eu tento ressignificar. Então, vamos lá. Será que a gente só tem prazer na comida? Né? Mas eu posso ter prazer da companhia, né? A pessoa que me convidou, conversa. ela gosta de mim, ela quer que eu esteja lá, da música ou do lugar, né? Ou se for algum local externo, você olhar para o céu, um pôr do sol. Então, a gente tem outras formas de se nutrir. Então, a nutrição comportamental traz um pouco desse olhar e traz leveza ao processo para o próprio paciente entender, nossa, então tá tudo bem se eu for. Né? E se tiver que comer alguma coisa que não está fora, né? Assim, tá fora do cardápio, eu não posso. Como eu falei, não existe alimento ruim. Pratica novamente a atenção plena. Né? Eu vou fazer a escolha, respira fundo, tenta se conectar com a fome, com a saciedade, para você comer aquele determinado alimento na quantidade que você precisa. Né? Eu acho que trazer esse olhar para os profissionais, eu acho que a gente vai ajudar muito, né, os pacientes a terem essa leveza no comer e não essa luta, que às vezes é aquele plano alimentar que eu sigo por um período, até alcanço um determinado resultado, mas depois volta tudo, depois eu não entendo como que eu consigo continuar, e aí fica nesse ciclo. Você compartilhou conosco teorias, mas também experiências. Por isso, vamos dizer, eu consegui visualizar agora nesse exemplo, eu não vou na festa porque não tem a comida, mas, por exemplo, ampliar um pouco o nosso olhar, que tem outras coisas que podem me dar prazer, que podem me nutrir. Claro, a comida na festa pode ser um elemento, mas, por exemplo, encontrar as pessoas, desfrutar de um momento differenziato in una commemorazione, in una confraternizzazione, valorizzare un convite che una determinata pessoa ti fissa e assim vai, se for um ambiente aberto, pôr do sol, a natureza, cheiros, enfim. Por isso, de fato, quando a gente amplia o olhar, não é apenas para não se focar apenas naquela coisa que te incomoda, ma vamos ver o lado, o conceito positivo, é para desfrutar outras coisas que às vezes no piloto automático eu nem considero. Entendeu? Aquela dificuldade pode continuar, mas você ampliando pode desfrutar e se beneficiar de coisas, por isso é ampliar também a oportunidade de se beneficiar. Podemos concluir dessa forma? Faz sentido? Com toda certeza. E uma palavra que eu gosto que é o ressignificar. Nossa, eu fui, tive esse olhar mais amplo, né? Então tá, vamos ver o que vai acontecer. E você conseguiu ter vários outros insights de como foi bom estar lá. Nossa, eu sempre falo, pacientes falam assim, eu vou viajar, já sei que vai ser, vou perder tudo e o mundo tá perdido. Eu falo, eu tenho certeza que você vai arrasar. E aí, na volta, eles falam, nossa, Andressa, eu tive consciência alimentar, eu não comi, assim, estava tudo disponível, eu comi, mas não comi, assim, para ficar cheia, né, aquela sensação. Então, assim, comeu o que queria, mas a experiência foi diferente. Eles trazem mais consciência das escolhas. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, André, é um prazer estar aqui. Obrigada.